Olá, eu sou a Thalita Nascimento, cientista social, criadora do método Pêndulo. Nesse vídeo você vai entender o que é o método e como que eu, das ciências sociais, passei a estudar os relacionamentos e propor um método. A minha preocupação como pesquisadora, como pessoa, como profissional é a felicidade, a vida das pessoas. Por que e como as pessoas podem fazer para estarem bem, para viverem bem, para serem felizes. E uma das minhas descobertas como cientista social, sou pesquisadora há mais de 15 anos, produzo material para a universidade, tenho experiência como professora de sociologia do ensino médio técnico e como pesquisadora identificava que, para além dos problemas sociais, políticos, econômicos, que são reais, precisamos de estratégias relacionais. À medida em que duas pessoas querem estar juntas, compartilhar a vida, gostando uma da outra, sem conseguir identificar uma maneira de viver em harmonia, isso para mim era uma indagação. Por que pessoas que se amam não conseguem estar felizes? Foi assim que eu criei o método Pêndulo, que, resumindo, trata-se de um protocolo com passo a passo para que o casal possa analisar a sua realidade, identificar o que tem de questão a ser resolvida, né? Quais são os problemas e quais são as alternativas. Então, passando pelo método Pêndulo, a ideia é que, seguindo as reflexões propostas, fazendo as perguntas, identificando qual é como que cada casal, qual é a dinâmica de cada casal, o próprio casal consiga identificar quais são as saídas. Então, o pêndulo, a ideia é que vem da física, né? Da ideia de alinhamento dos objetos. E, claro, pensando qual é a possibilidade de duas pessoas que têm objetivos de vida diferentes muitas vezes, né? Uma rotina diferente, têm o objetivo de estarem juntas, de partilhar a vida juntas. O que é possível fazer para que elas possam viver em harmonia? Então, pêndulo vem de postura, escuta, negociação, decisão, união, liberdade e obstáculos. Só para resumir, a ideia principal do pêndulo é: se o casal, cada um, qual é a postura que um tem diante do outro e diante do relacionamento? Os dois têm interesse na relação? Os dois estão na relação buscando diariamente efetivar uma vida que os dois queiram, né? Porque daí a gente vai identificar na prática que às vezes tem um que tá se empenhando na relação e o outro que só vai levando, né? Então, alinhando essa postura, identificando qual é a postura, a gente consegue trazer para o equilíbrio ou identificar que tá faltando uma postura de um dos dois. Escuta. Para a gente conseguir uma relação saudável, precisamos escutar. Então, há um tipo, vamos identificar então qual é o tipo de escuta que existe nessa relação, o quanto um é capaz de escutar o outro, compreender o outro, né? Então, existe o outro que você narra a partir das tuas experiências, né? Então, meu parceiro como ele é comigo, mas eu preciso considerar que existe a pessoa tem sonhos, objetivos, histórias, então em que medida eu consigo escutar esse outro e quais os exercícios a gente pode fazer de escuta. Negociação é o que precisa ser negociado, porque através do processo de escuta identificamos divergências, tá? A divergência não é o problema do casal, o problema é que as pessoas precisam decidir o que fazer com isso. E o método Pêndulo te ajuda a identificar esses dilemas e a negociar. E vamos identificar nesse processo o que é inegociável e vamos identificar o que pode ser negociado. E vamos trabalhar em cima do que pode ser negociado, tá? Decisão. O que eu vou fazer com aquilo que eu identifiquei? Precisamos ter uma estratégia prática, né? União. A gente tem que partir do princípio que são dois que têm que querer os mesmos objetivos. Então, é preciso alinhar isso, em que medida os dois estão pensando e trabalhando a relação. E o que pode fazer para que haja uma união, não de pessoas que vivem uma vida igual, mas de pessoas que estão juntas, respeitando umas às outras, que é o liberdade. Estaremos numa relação saudáveis quando somos respeitados em nossa individualidade. Tá? Então, eu quero um estilo de vida, meu parceiro também. Temos a liberdade de sonhar cada um e de pensar.
e alinhar os nossos aspectos, mas reconhecendo a partir da escuta e da negociação o que pode ser feito. E por último, não menos importante, identificar os obstáculos. Se o casal consegue saber quais são os obstáculos a serem vencidos, porque a estatística mostra, a ciência, as linhas da psicologia e da terapêutica mostram obstáculos. Então não é novidade. Pessoas se relacionam desde que o mundo é mundo. E por que não identificar quais são os obstáculos mais comuns nas relações e quais são os obstáculos do teu relacionamento em particular. Então, a partir do método pêndulo, você vai ter a possibilidade de identificar e decidir qual será o rumo da tua relação. Conte comigo, mande a sua mensagem em inbox. Teremos cursos presenciais, mas por enquanto o nosso atendimento está online, tá? Manda uma mensagem e aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais do que é o método pêndulo.